quando a gente faz a leitura das 10 páginas, a gente explica muito do geral, né? Não sei se você percebeu. Você pode fotografar a página e mandar no meu WhatsApp, que nós vamos mudar o formato do exercício. Mandou? Não, eu estava mexendo aqui, pensei Ok. que era depois. Peraí, só um Então, minuto. não sei se você conseguia falar os 5 minutos. Pode ir fazendo a página enquanto você vai falando, tá? Na verdade, alguns dias não consigo falar tudo, porque assim, eu sinto que Isso. a leitura não rende tanto. Às vezes, Geralmente as pessoas não conseguem, mas 4 páginas dá para falar mais de 1 hora, né? aí o que eu Porque faço? 4 páginas é quase um conteúdo de uma palestra, né? Sim, Só que a maioria treina o quê? A leitura passiva. Ele lê e fecha o livro, não é assim? é, E esse exercício, ele obriga você a fazer uma leitura ativa, você lê procurando o que é importante, já isso, sabendo que depois da leitura você vai ter que falar sobre o texto. Então, é isso, isso que muda totalmente, né, o formato do exercício. É essa sim, coisa de você ter que forçar a cabeça para lembrar. Não é nem o que você lembra, sabe, Luciana? Mas é o que você. A força que você faz para lembrar. Porque isso muda o metabolismo do teu cérebro, né? Então, isso. nessa segunda semana agora, o exercício vai ficar diferente. Você mandou a página aqui deitada, e eu Espera aí que eu vou tentar mando uma virar página ela. assim, né? Que tem um título começando, início de capítulo, para ficar bem claro para você como é que funciona, né? Beleza, Aqui espera aí. daria para eu virar, né? A página aqui, né? Espera aí. Mas girar, só que o problema é que você pegou um meio de assunto, né? Sim. Então, o ideal é Por que que ela tá saindo? Porque eu tô tirando o espera aí. ideal seria que você pegasse de uma página começando, né? Um assunto específico, que aí fica mais fácil para você depois entender como é que você vai treinar esse Tá, novo formato, tá? vou Então, tirar. no primeiro formato, lendo 10 minutos, explicando 5 minutos, você fala muito do geral, como eu disse aqui. Nesse novo exercício que eu vou te passar, é diferente. Você vai ler pouco e explicar muito. Aqui, ó, fome de quê? Agora sim, tá vendo? Ó? É, Então, você vai ler o primeiro parágrafo, daí vai tá. me avisar quando você terminar, tá certo? Reparar. Só um minutinho. Ok. Tá, então, quando você terminar, você me avisa. Ok. É o primeiro parágrafo pequenininho. Tá, e agora você vai, não é transcrever, decorar, né? Você vai tentar me explicar. Por exemplo, você já viu, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu conduzia grupos de estudos de livros, né? Então, assim, 3, 4 vezes na semana eu reunia lá com 30, 40 pessoas, adultos, né? E eu estudava junto com eles, eu estudava livros, né? Alguns livros. Então a gente treinava, né? Cada um lia uma página, um parágrafo, né? E aí a gente comentava. Então, a primeira pessoa comentava, depois o grupo complementava e eu fechava, né? Então, eu já treinava isso há muitos anos. E eu via, né, já nessa época, que a maioria não conseguia falar nada sobre o que ela leu. Então, após a leitura, eu perguntava: e aí, o que você entendeu? Ah, professor, eu não sei, eu não sei explicar. Né? Mas isso o quê? É uma deficiência. Né? Não sei se você sabe, nós temos o input. O que é o input? É o que entra: televisão, internet, né, na rua, propaganda, conversas, né, no telefone, no trabalho, WhatsApp, rede social, né? Então, você está recebendo informação o tempo todo. Quando você fala, você se expressa, aí a informação está saindo. É Uhum. claro que vai sair o que é importante, o que é necessário, faz parte da tua rotina. Só que às vezes você quer melhorar essa sua rotina, não é? Melhorando o vocabulário, teu conteúdo.
Só que quando você faz o input, você faz ele passivo. Você não exercita a saída dele. E aí, na hora que você precisa, você tem o branco. Já aconteceu de você conversar com alguém, fazer uma entrevista, ou participar de uma reunião, e você pensar assim, nossa, eu poderia ter dito isso, poderia ter dito aquilo, poderia ter usado esse argumento, e não usei. Por que você não usou? Né? Não sei se você já viu alguns apresentadores de televisão, né? O Faustão no início, né? Inclusive ele tem essa síndrome de atropelar os outros, né? Quando está falando. O Porchat, você já viu como eles são rápidos no raciocínio? Você fala uma coisa, eles já têm uma velocidade de pensamento incrível, né? Por quê? Porque o output deles, né, é rápido, está treinado, né? A saída é mais rápida às vezes que a entrada. Às vezes eles até bloqueiam a entrada se estiver muito lenta. Tá, então explica o primeiro parágrafo para a gente. O pastor Luciano Subirá, escritor do livro, trata aí nesse primeiro capítulo, nesse primeiro parágrafo, sobre a tentação de Cristo. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para fazer um jejum dele, né? E ele ficou lá 40 dias até que ele foi tentado. Eu não sei se eu Então, observa só. Você fez um resumo rasteiro. O que é rasteiro? Mal, assim, né? Meia boca. Né? Um resumo do resumo, né? Não é isso agora, tá? Agora é diferente. Isso aí, para o outro modelo, tá legal. Né? Seria os 10 minutos, na explicação de 5, você ia lembrando quem, onde, quando, né? Se você quiser realmente ter uma compreensão de 70%, 80%, você tem que conseguir se misturar. Né? Ou seja, o texto está citando aquela famosa passagem, isso é meu, ó, de Mateus 4, versículos 1 e 2. Aí, é importante você falar. Né? Citar referência, de onde você inventou, quem que me garante que está onde na Bíblia que aconteceu isso? Ele falou lá. Né? Então, Jesus, né, quando foi para o deserto, né, conduzido aí depois do seu batismo pelo Espírito Santo, então ele foi lá e foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Aí diz o texto que ele teve fome. Daí a gente pode pensar muita coisa. Né? Teve fome somente depois dos 40 dias? Ou seja, o título é fome de quê, né? Uhum. A minha dúvida é se, por exemplo, Não terminei ainda, olha só, aí você vai longe. Eu tenho, Qual é a a minha fome dúvida que é Jesus se eu tenho. teve? Fome de comida? Ou seja, quando ele estava em jejum, ele não sentia fome? Ou será que a fome do jejum era uma fome espiritual? Então, quer dizer que tem mais de um tipo de fome. Se você vê o capítulo 6, né, o 6, tem um título que vai te ajudar a interpretar o primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo ele vai me levar a uma reflexão profunda do que representou essa fome de Jesus e o significado do jejum. Então, olha só, mesmo sem ter lido nada do livro, eu poderia ficar aqui mais meia hora falando só desse primeiro parágrafo. Tá? A minha dúvida é se eu posso mesclar um conhecimento prévio sobre aquele tema com o que eu li, vamos dizer assim, eu preciso ficar. Não, eu até não saí do conteúdo, né? A única coisa que eu aproveitei e citei foi o capítulo e fiz uma pergunta, né? Juntando ao que está sendo dito no primeiro parágrafo. Agora, claro, né, que o segundo parágrafo e o resto do capítulo vai me trazer mais informação. Então, você vai ler agora, você viu aí que o segundo parágrafo é grande, não é? Uhum. Então, você vai ler até. Quando ele for muito grande assim, você pode quebrar ele no meio. Tá. Certo? Então, você pode parar ali, por exemplo, em gordura. Ok. Tá? Ok. Então, você vai ler, essa fome deve, papá. Então, vamos ler? Ok. Tá. Pode começar.
Ok. Tá? Então, ele entrou ali, parece uma dieta, né, tradicional mesmo, né? Então, o que você entendeu desse segundo pedaço, né? Tem livros que os parágrafos são bem organizados, tem até um espaçamento entre cada parágrafo, né? Então, nesse aí, a gente dividiu no meio por ser muito grande. E aí, então, explica, não é só fala o que estava escrito, ou resuma o que você leu, mas explica o que estava escrito. Aqui nesse parágrafo, ele faz uma referência ao que aconteceu com Jesus, e aí ele diz claramente, olha, essa fome que Jesus sentiu lá no deserto é a fome apropriada, é uma fome, de fato, uma fome natural. E ele descreve que essa fome, né, que vem do próprio organismo, essa fome ela decorre de quê? De um processamento das reservas, do estoque do nosso corpo. Então, assim, quando a gente chega a um determinado nível em que a fome já, né, que é uma fome realmente, a fome que ultrapassa os limites do corpo, é aquela fome que você consome suas reservas de glicogênio, de glicose e seu glicogênio. Você consome as suas reservas de tal forma que o seu corpo entra em cetose, que é aquele processo natural que acontece quando a gente, depois do corpo já consumir todas aquelas reservas que ele tem, ele já parte para a gordura, ele já consome aquela parte do nosso corpo que já é o estoque, aquilo que está reservado. Então, quando ele escreve sobre a fome de Cristo no deserto, ele descreve que essa fome que ele sentiu já era de fato porque ele já tinha consumido todas as reservas que ele tinha, todas as reservas de gordura, e, portanto, ele já entrou num processo de desgaste físico. Então, pois é, ele ainda não terminou de falar sobre essa fome, né? Eu Mas vou isso que a minha entender que essa vezes a fome gente aí vai deve entrar um pouco no espiritual, né? Porque eu já fiz, não de 40 dias, mas eu já fiz duas vezes um jejum de 30 dias. Eu só comia 3 fatias de melão no café da manhã, né? Eu emagreci, numa das vezes eu emagreci 15 quilos, um mês, na outra vez eu emagreci 12, né? Então, você não sente mais fome. depois do quinto dia mais ou menos, né? Não tem mais fome. Não, mais. No meu caso foi mais. Depois de uns 12 dias, mais ou menos, você nem lembra de comida, né? Então, ele diz assim, né? Vamos ter que entender de uma forma apropriada. Ele não disse que a fome de Jesus foi apropriada, mas nós vamos ter que entender que fome era essa. Ou seja, ele já tinha consumido toda a glicose do corpo, né? Do sangue e do fígado, e agora ele passou por um processo de queima de gordura, tá? Então, você falou muito bem, foi bem melhor esse parágrafo, tá vendo? Então, é assim que você vai treinar. Você vai treinar 10 a 15 minutos no mesmo livro, você vai sempre estar marcando onde você parou para continuar no outro dia, né? Então, você vai agora forçar a tua mente para explicar, parando a cada parágrafo. Lê um parágrafo, explica. Isso é para fazer na hora que eu estiver estudando? Não. Isso é para ser feito aí na hora que você for treinar. Então, é um treinamento de 10, 15 minutos. Eu não estou dizendo aí que você vai, toda vez que for ler, você vai ter que fazer isso. Não. Isso é para poder obrigar a treinar seu metabolismo cerebral, a trazer as informações com qualidade e, de preferência, associando com o conhecimento que você já tem, que você falou, né? Conhecimento prévio. Às vezes a pessoa tem. Quanto mais você lê, mais fácil é. Então a pessoa pensa assim: nossa, o Papa João Paulo II falava não sei quantos idiomas. Tá? Até 3 é difícil. Depois do terceiro idioma, fica mais fácil aprender outros idiomas. Né? Então, a mesma coisa, você
Se você perguntar para as pessoas assim, quantos livros você já leu? Me fala aí o nome do livro e, de preferência, o autor. Não enche a mão. Tá? Se a pessoa conseguir lembrar nome e autor, deve lembrar uns 5 aí. Tá? Então, porque faz tempo, não lembra mais, não leu todo, esqueceu, né? Enfim. Mas o fato é que quanto mais você lê, quanto mais livro você lê, melhor. Com leitura dinâmica, dá para você ler um livro em 1 hora. Não é como ler um livro em 1 hora? 1.000 palavras por minuto é a proposta, não é, da mentoria? 1.000 palavras por minuto significa o quê? Se você contar, quer ver? Calcula aí, ó, no teu livro, essa página que você me mandou. Conta uma linha. Quantas palavras tem numa determinada linha aí? 14. 14. Agora escolhe uma outra linha e conta. Com a vírgula também? Sim. 14. 14. Uma terceira e última. 12. 12. Então, provavelmente, esse livro aí tem uma média de 13 palavras, considerando que algumas linhas não estão completas, certo? Agora, quantas linhas tem a página? Eu conto com essa chamada principal aqui de cima Pode ou eu ser? só conto Pode os ser? parágrafos? Tá. Pode ser. 19. Então, 19, né? Se você for calcular, vamos arredondar para 20. 20 vezes 13 dá 260. Ok. Se eu estou lendo, né, 1.000 palavras por minuto, eu estou lendo entre 3 a 4 páginas por dia. Por minuto. 3 a 4 páginas por minuto significa que eu estou lendo por hora entre 180 e 240 páginas. O que significa isso? É um livro. Não é? É um livro. Então, entenda, você é capaz de ler um livro todo dia, se você tiver a disciplina de dizer assim como eu como, né, faço minha higiene, durmo, né, às vezes minha ginástica, meu tempo de estudo, eu vou separar 1 hora de leitura. Se você tiver leitura dinâmica e treinando essas ferramentas, né, começando pela retenção, na próxima aula nós vamos fazer um teste, vai ver a diferença enorme na compreensão, tá? Não sei se você viu de alguns alunos, que era 10 para 50, era 30 para 90, o do Fábio, né, está sendo impressionante o Fábio, né? O Fábio é o aluno mais adiantado e mais disciplinado. É o único que está na 5ª aula oficial, assim, né? 5ª aula. Já fez 5 aulas, mas não está dentro do conteúdo no 5º módulo, né? Então, ele está falando quase 1.000 palavras por minuto, deu quase 100%, deu 80 e poucos por cento. Né? Então, se você resolver chegar no resultado, né, que você já está no grupo dos alunos especiais, vamos dizer, né, que vão fazer com a gente até o final do ano, não é? Então, 1 ano treinando, vamos dizer assim, quase 1 ano treinando, 9 meses treinando com a gente aqui, a leitura dinâmica vai ser uma coisa normal em você. Você não vai dizer, eu estou treinando, eu estou só um aprendiz. Não, ela já vai estar estável. 1 ano de academia não faz uma diferença grande no nosso físico? Então, imagine você treinando 9 meses de leitura dinâmica, um pouquinho todo dia, né? Aí, um livro por dia, será que vai fazer diferença? 365 livros em 1 ano? Agora, o problema não é nem ler 1.000 palavras por minuto, sabe qual é? É conseguir dizer assim, de tal hora a tal hora é minha leitura. Então, você precisa estabelecer a sua leitura diária. Tá? Agora, na mentoria é mole. Né? Você está fazendo a mentoria, tem o dever de casa, né? O dever de casa é de 10, 15 minutos por dia, tem gente que faz mais de uma vez por dia, mas depois da mentoria é muito importante
estabelecer o horário, né, que você vai, e às vezes o lugar também, né? Porque na cama não é legal, no sofá não é legal, na mesa onde está a TV, as pessoas passando não é legal. Então, às vezes, o ambiente também vai definir muito da produtividade. Uhum. Então, a ideia é essa, Luciana. É simples, né? Que fácil. Pega o livro, com o parágrafo, lê, fecha, né, com o marcador, não pode consultar, não pode colar, não pode reler, e explica. Olha que coisa fácil, né?